Aqui estamos mais uma vez para darmos continuidade ao discipulado intitulado Alicerces Firmes, da Missão Novas Tribos do Brasil. Esta é a missionária Luzilene. E este é o reverendo Valdeli Baliza. Hoje vamos estudar a lição 3. Deus criou seres espirituais, Lúcifer se rebelou. Vamos aprender que Deus criou todos os seres espirituais. A lição apresenta Deus como soberano e santo e como sendo maior do que todos os seres criados. Veremos que Deus criou todas as coisas perfeitas e também que Deus lidou com a rebelião de Lúcifer de forma soberana e santa. Começamos, então, pelas perguntas com as quais nós encerramos a lição 3, a lição 2. Na última lição, a lição 2, nós terminamos com essas perguntas. Já houve algum tempo em que Deus não existia? Não, Do que Deus precisa para existir? Deus não precisa de nada. Deus tem um corpo? Não, Quantos deuses existem? existe apenas um Deus. Quem são os três seres viventes que são o único Deus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Será que há algum lugar remoto na Terra onde você poderia ir, ou na galáxia, ou no universo, ou em qualquer outro lugar onde Deus não estivesse? Não. O que queremos dizer ao afirmarmos que Deus é soberano? Que só Ele detém o poder e a autoridade suprema. Somente Ele exerce o poder soberano, influindo poderosamente. Só Ele é supremo e absoluto. Ele é o Altíssimo. Você já parou para pensar de onde os anjos vieram? E Satanás? E os demônios? Nesta lição, iremos estudar brevemente a criação de todos os seres espirituais. Para obtermos um entendimento dos seres espirituais, temos que ter conhecimento de muitas porções bíblicas. Para o nosso estudo, simplesmente apresentaremos um sumário das verdades básicas, das doutrinas a respeito dos espíritos. Nós não discorreremos sobre muitos textos bíblicos, porque isso requeriria um estudo e um considerável conhecimento prévio de cada um. Muitas dúvidas poderão surgir em suas mentes ao estudarmos essa lição. Essa lição poderá não responder todas as suas perguntas, mas lições futuras ajudarão a esclarecer alguns assuntos. A palavra de Deus nos diz o que precisamos saber sobre os seres espirituais. Veremos algumas verdades básicas ensinadas na Bíblia. Aqui nós temos um quadro cronológico que mostra que Deus criou todos os espíritos. Nós temos aqui Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que existe desde a eternidade, ou seja, Deus sempre existiu. E aqui vem os anjos, Satanás e demônios que foram criados por Deus. No princípio, Deus criou todos os seres espirituais. A Bíblia refere-se a esses seres espirituais com muitos termos diferentes: espíritos, anjos, querubins, serafins, o exército do Senhor, o exército do céu, a milícia celestial, poderes, principados, forças espirituais nas regiões celestes, estrelas ou estrelas da manhã. O contexto de cada passagem deve ser usado para esclarecer seu significado. Todos os espíritos foram criados nesse tempo. Antes do princípio, nenhum deles existia. Foi Deus quem lhes deu vida. Eles não teriam vida se Deus não lhes tivesse dado. Nós vamos ler João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Também, Neemias capítulo 9, versículo 6 diz: Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, e o exército dos céus te adora. Deus é maior do que os espíritos. Antes deles, Deus já vivia eternamente. Foi Deus quem os fez. Foi Deus quem lhes deu vida. Deus não deu aos espíritos um corpo físico quando os criou.
por serem espíritos e não possuírem carne e sangue, podem mover-se para qualquer lugar que desejarem. Os espíritos não estão em todo lugar ao mesmo tempo como Deus está. Os espíritos só podem estar em um lugar de cada vez. Apesar dos espíritos não terem corpos como os nossos, algumas vezes aparecem as pessoas como seres humanos e podem também aparecer em outras formas. Todos os espíritos foram criados por Deus para amá-lo e servi-lo. No princípio, todos os espíritos eram anjos de Deus. A palavra anjo significa mensageiro ou servo, porque Deus os criou, pertenciam a ele. Eles foram criados para fazer qualquer coisa que Deus lhes mandasse. Uma pequena ilustração para nós melhorarmos o entendimento: se nós construímos uma casa, a quem pertence? Se você possui seu próprio material e constrói alguma coisa, você é o dono legal daquilo que fez. Assim como você é o dono daquilo que faz, tudo que Deus criou pertence por direito a Ele. Foi Deus quem criou todos os espíritos. Ele lhes deu vida, ele os fez para servi-lo e obedecer-lhe. Por isso, todos os espíritos pertencem legalmente a Deus. Deus criou todos os espíritos perfeitos. Nenhum deles era mau ou vil. Deus não pode criar nada mal porque é santo. Tudo o que ele pensa, diz e faz é perfeito. Os espíritos foram criados com grande sabedoria e poder. Deus criou os espíritos com grande sabedoria e poder. Os anjos são muito inteligentes, mas não sabem todas as coisas como Deus. Os anjos são mais fortes do que nós, e a Bíblia registra que Deus lhes deu a habilidade de fazer coisas maravilhosas. Mas eles não são todo-poderosos como Deus. Deus é mais sábio e mais forte do que todos os espíritos. Essa é uma verdade importante, da qual devemos sempre lembrar. Não importa o que você já possa ter ouvido ou visto em filmes, livros ou em qualquer outro lugar, a Bíblia nos diz que Deus é maior que tudo. Deus criou tantos seres espirituais que nos é impossível contá-los. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 diz: cujo número era de milhões e milhares de milhares, referindo-se aos anjos. Como Deus pôde criar tantos espíritos bons, fortes e sábios? Ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer qualquer coisa e tudo o que quiser. No princípio, todos os espíritos viviam no céu com Deus. Onde é o céu? Nós não sabemos. Certamente não é aqui na Terra, mas é um lugar real, mencionado muitas vezes na Bíblia. O céu é o lugar da habitação de Deus. Apesar dele estar em todo lugar ao mesmo tempo, o céu é a casa de Deus. O Salmo capítulo 11, versículo 4 diz que nos céus tem o Senhor seu trono. A Bíblia nos diz que o céu é um lugar maravilhoso, imensamente melhor do que qualquer lugar que tenhamos conhecido ou que possamos imaginar. Deus não criou todos os anjos exatamente iguais. Alguns eram mais bonitos, inteligentes e mais sábios do que outros. O maioral dos anjos chamava-se Lúcifer. O nome Lúcifer significa estrela da manhã. Deus deu a Lúcifer uma posição muito importante no céu. O céu é o lugar da habitação de Deus. Apesar dele estar em todo lugar ao mesmo tempo, o céu é a casa de Deus. Salmo capítulo 11, verso 4 diz que nos céus tem o Senhor o seu trono. A Bíblia nos diz que o céu é um lugar maravilhoso, imensamente melhor do que qualquer lugar que tenhamos conhecido ou que possamos imaginar. Deus não criou todos os anjos exatamente iguais. Alguns eram mais bonitos, inteligentes e mais sábios do que os outros. O maioral dos anjos chamava-se Lúcifer. O nome Lúcifer significa estrela da manhã. Deus deu a Lúcifer uma posição muito importante no céu.
Ele recebeu uma posição de grande autoridade e poder sobre os outros anjos. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, o chama de querubim da guarda, ungido de Deus. Ele, como toda a criação de Deus, foi criado perfeito. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, diz: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade, ou seja, maldade e perversidade em ti. Por Lúcifer ter sido criado por Deus e ter recebido a mais alta posição acima de todos os outros anjos, deveria ter amado, obedecido e servido a Deus. Mas depois de um tempo, Lúcifer se tornou orgulhoso por causa de sua beleza, inteligência e posição. Em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 17, nos diz assim: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Uma outra passagem das Escrituras nos dá uma ideia da atitude de Lúcifer. Em Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14, aqui estamos usando a edição revista e atualizada, você pode conferir aí também na sua Bíblia, diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele decidiu que iria usurpar a posição de Deus como regente de todas as coisas. Lúcifer foi a primeira pessoa a praticar o mal. O mal é qualquer coisa diferente daquilo que Deus quer ou consente. Você pode perguntar: se Lúcifer foi criado perfeito, como é que ele se rebelou? A Bíblia não dá uma resposta clara para isso. Porém, mostra muitos exemplos do fato de que Deus permite que se façam escolhas quanto a obedecer ou desobedecer. Dê uma olhada na passagem que acabamos de ler, em Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14. Observe que Lúcifer disse: Eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono, me assentarei, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. A rebelião de Lúcifer foi um ato deliberado, uma escolha consciente. Uma pequena ilustração para nós compreendermos isto, olhando de uma perspectiva humana, pode nos ajudar bastante. Por exemplo, suponha que alguém fosse muito gentil e solícito com você e até dissesse que o amava. Essa pode ser uma situação bem agradável. Mas e se você descobrisse que essa pessoa estivesse sendo controlada por alguém e que tivesse sido forçada a agir dessa maneira, dizendo que o amava? Suas palavras e atos não mais seriam significativos e agradáveis para você. Na verdade, seriam uma ofensa. Deus não programa suas criaturas como robôs. Ele permite que elas façam escolhas, obedecer ou desobedecer. Muitos dos anjos de Deus seguiram Lúcifer como líder. Eles também se rebelaram contra Deus. Nós não iremos discutir isso profundamente, mas uma boa referência para mostrar que outros anjos participaram da rebelião de Lúcifer é Mateus capítulo 25, versículo 41, que menciona o diabo e seus anjos. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14, que nós já lemos, diz de Lúcifer: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Deus criou todos os espíritos e ele sabia o que estavam pensando e planejando. Sabia que Lúcifer tinha se tornado orgulhoso e queria tomar o lugar do seu Criador. Deus conhecia os pensamentos de Lúcifer, bem como os pensamentos dos espíritos rebeldes. Nada é segredo para Deus.
Nada pode surpreendê-lo. Ele sabe tudo, mesmo antes que aconteça. Sabe o que pensamos, mesmo antes que o pensamento nos chegue à mente. Ele está em todo lugar. Ele vê tudo, ele sabe tudo. No livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, diz: E não há criatura que não seja manifesta, ou seja, conhecida na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Considere. Você acha que Deus deixaria Lúcifer tomar sua posição? Como você acha que Deus reagiu quanto à ambição egoísta de Lúcifer? Se alguém de repente tentasse usurpar o nosso governo, fortes medidas de segurança seriam tomadas imediatamente. Nosso governo é importante e poderoso, mas pensem quão supremamente mais importante e poderoso é Deus. Quem é mais sábio que Deus? Quem é mais forte que Deus? Ele sempre existiu, vive pelo seu próprio poder, não precisa de coisa alguma para viver. Existia antes do princípio e deu vida a todos os espíritos. Deus não permitiria que Lúcifer tomasse sua posição. Ninguém pode tomar o lugar de Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Deus, em grande ira, removeu Lúcifer de sua importante posição de liderança sobre os anjos. Deus também removeu de sua posição de serviço no céu os outros anjos que seguiram Lúcifer. Deus é perfeito e justo em tudo o que pensa e faz. Qualquer um que não pense e haja como Deus é totalmente inaceitável a ele e não pode ser seu amigo. Deus não permitiria que Lúcifer e os espíritos que o seguiram continuassem em suas posições no céu. Como já mencionamos no início desta lição, alguns desses detalhes devem ser compreendidos à luz de muitas passagens das Escrituras que nós não vamos tomar tempo para estudar nestas lições. Mas, em numerosos casos, a Bíblia registra a atividade de Satanás e seus demônios, aqui na Terra. Eles não são mais mencionados como servos de Deus, estão sempre em oposição a ele. Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7, e capítulo 2, versículos 1 e 2, mostra que Satanás ainda tem acesso a Deus no céu, mas não reside mais lá. Mateus, capítulo 25, versículo 41, refere-se à eventual punição do diabo e seus anjos. O texto de Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Capítulo 22, versículos 1 e 2, novamente, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha só, continuando, então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Mateus capítulo 25, versículo 41, refere-se à eventual punição do diabo e seus anjos. E Mateus, capítulo 25, versículo 41, diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus preparou um lugar terrível de punição eterna chamado Lago de Fogo. Ele vai mandar Lúcifer e os outros espíritos que o seguiram para o Lago de Fogo para serem castigados eternamente. Deus não tolera desobediência a ele e sempre pune aqueles que lutam contra ele. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, nos diz que no fim do mundo o diabo será lançado para dentro do lado do fogo e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Lúcifer e seus seguidores odeiam a Deus e tudo que Deus ama.
Desde o tempo em que Deus o removeu de seu serviço até hoje, Lúcifer e seus outros espíritos têm lutado contra Deus e contra tudo que ele faz. Lúcifer agora é chamado de Satanás. Significa inimigo, adversário, oponente, acusador. Os espíritos que o seguiram são chamados demônios. Satanás é o grande inimigo de Deus. Satanás luta contra Deus dia e noite para tentar deter as coisas que ele faz. Os demônios de Satanás o ajudam a se opor a Deus. Os demônios de Satanás, como nós vimos, o ajudam a se opor a Deus. Novamente aqui o quadro, e nós podemos ver que fala da criação ali dos anjos, de Satanás e seus demônios, mesmo antes da criação dos céus e da terra, mesmo antes da criação do homem. Satanás e seus demônios estão agora ativos sobre toda a terra. As passagens que mencionamos anteriormente em Jó 1 e 2, registram diálogos entre Deus e Satanás diz que vem de rodear a terra e passear por ela. E como também já mencionamos anteriormente, muitas passagens registram atividades demoníacas na terra. Falaremos mais sobre isso em lições posteriores. Deus é o Deus supremo e criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Deus é maior do que tudo. Tudo que ele faz é perfeito e santo. Ele é maior do que todos os seres criados. Deus é maior do que os anjos, é maior que Satanás e seus demônios. Como é importante sabermos e nos lembrarmos disso. Somente Deus pode nos dizer o que aconteceu no princípio. Em nossa próxima lição, examinaremos o que a Bíblia diz sobre o princípio do mundo físico, os céus, a terra. É extremamente importante considerarmos o que ele diz sobre a criação. Lembre-se, Deus era a única pessoa que existia antes do princípio. E aí, nós vamos encerrar com algumas perguntas, para que você possa refletir. Pode até dar um pause aí e responder a cada uma delas. Quem é a única pessoa que existia antes do princípio? De onde vieram todos os espíritos? Deus criou os espíritos com corpos de carne e osso? Deus criou todos os espíritos bons? Ou criou alguns bons e outros maus? Por que Deus criou os espíritos? Quantos espíritos existem? Onde é que eles viviam no princípio, quando Deus os criou? Quem foi o anjo mais bonito e inteligente criado por Deus? Que posição Deus deu a Lúcifer? O que Lúcifer fez? Quem mais seguiu Lúcifer em sua rebelião contra Deus? Deus sabia o que Lúcifer e seus seguidores estavam planejando? O que Deus fez com relação a isso? Existe alguma coisa que Deus não veja, não ouça ou não saiba? Que lugar Deus preparou como punição para Lúcifer e seus anjos? Qual é o nome de Lúcifer agora e o que significa? Satanás, que significa? E Satanás luta contra quem? São essas perguntas que você deve estar pensando e respondendo de acordo com aquilo que nós estudamos nessa lição. Então, nós encerramos a lição 3 hoje. Esperamos que você tenha aprendido muitas coisas e semana que vem voltaremos com a lição de número 4. Até lá. E pedimos a você que dê seu like, que se inscreva aí no canal, que ative o sininho para você ser informado que nós estaremos publicando a próxima lição. Que Deus nos abençoe. Amém.